Olá, pessoal. Vamos responder aqui agora a nossa quarta questão da prova do concurso do Banco do Rio Grande do Sul, desenvolvida pela CES Gran Rio, certo? Ela é a quarta questão da prova, como eu falei, de matemática, porém a prova ela é a 19ª. Vamos ver o que é que diz o enunciado. E ele diz o seguinte, olha. Considere que, em média, 2 funcionários de um banco atendam 80 clientes em um período de 5 horas. Vamos já destacando aqui. 2 funcionários atendem 80 clientes em 5 horas. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes em 8 horas. Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados? A pergunta aqui, ó. Qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe? Olha, a gente consegue observar que isso é uma questão que envolve regra de 3. Porém, ela não é uma regra de 3 simples, ela é uma regra de 3 composta. Por quê? A regra de 3 simples, ela exige 2 fatores. E essa questão aqui em específico, ela tem 3 fatores. O fator funcionário, o fator cliente e o fator tempo, né? Ou seja, que está ali dada em horas. Então, a gente organiza da seguinte forma. Fazendo assim, ó. 2 funcionários conseguem atender 80 clientes em 5 horas. Quantos funcionários conseguem atender 500 clientes em 8 horas? É isso que a gente tem. Primeiro, a gente fixa o valor aqui que tem a incógnita, né? O que tem um valor desconhecido, o termo que tem um valor desconhecido. Bom, e a gente pensa, quanto mais funcionários eu vou conseguir atender mais clientes ou menos clientes? Quanto mais funcionários eu consigo atender mais clientes. Quanto mais funcionários eu consigo fazer atender esses clientes em mais tempo ou em menos tempo? Quanto mais pessoas eu estiver trabalhando, eu vou gastar mais tempo no serviço ou menos tempo no serviço? Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo no serviço. Então, aqui seria inversamente. Então, como a gente organiza depois de fazer isso? Como a gente separou o termo que tem a fraçãozinha aqui que tem a incógnita, né? A gente faz o seguinte. 2 sobre x é igual a... Como é diretamente proporcional a essa primeira aqui, a gente só repete. 80 dividido por 500 vezes. Como essa aqui foi inversamente proporcional, a gente coloca invertida. 8 sobre 5. Bom, 2 sobre x é igual a 80 vezes 8. 8 vezes 8, 64 com 0, 640. 5 vezes 5, 25 com 2 zeros, 2.500. Isso aqui implica dizer que, vou simplificar esse zero com esse zero aqui, x vezes 64 dá 64x é igual a 2 vezes 250, que dá 500. X é igual a 500 dividido por 64, que vai dar mais ou menos, vai dar aproximadamente 7,8 alguma coisa. Tá bem? Vou botar aqui 7,8. Só que a gente pensa, nós estamos tratando, estamos falando de pessoas. Se aqui a gente vai achando x e o x fosse horas, tudo bem a gente achar esse valorzinho aqui para horas, porque a gente consegue converter horas para decimal. Só que eu consigo dividir uma pessoa no meio, eu consigo ter 0,8 de uma pessoa, enfim, eu consigo ser uma pessoa no meio, né? Só que é óbvio que isso aqui não é o caso, como também não faz sentido eu dizer que eu tenho 7 adultos e, sei lá, um adolescente, né? Como é um adolescente, é menos de um inteiro. Enfim, não faz sentido esse tipo de coisa, né? Então, a gente vai considerar 7,8? Não. A gente vai considerar menos que 7? Não. A gente vai considerar o próximo, né? No caso, seria 8. Também conhecido como letra C. Se eu tivesse 8 pessoas atendendo, eu conseguiria atender as 500 pessoas em 8 horas. Tá bem? Enfim, questãozinha simples, é um pouco diferente por envolver regra de 3 composta, certo? Mas se a gente conseguiu fazer essa organizaçãozinha aqui, aí eu percebi onde é que está meu valor desconhecido. Está nesse primeiro aqui. Eu separo. Depois que eu separei, eu comparo ela com as demais. Quanto mais atendentes, mais pessoas eu consigo atender ou menos pessoa, né? Menos pessoas, né? Faz sentido. Quanto mais atendentes, mais pessoas eu consigo atender. Para esse daqui do tempo, né? Quanto mais pessoas trabalhando, eu faço o serviço em mais tempo ou menos tempo. É muito comum aparecer esse problema aqui envolvendo construção de uma casa ou pintura de um muro. Eu tenho um pintor para pintar um muro e eu gasto 3 horas.
Se eu tiver, sei lá, 4 pintores, eu vou gastar mais horas ou menos horas, né? Se cada um tiver com um pincel na mão, eu vou gastar bem menos tempo. E esse problema com pintores é bem comum de aparecer, enfim, como também de construção de alguma coisa, atendentes também, né? Enfim, simplesinha, tranquila. Depois de conseguir organizar aqui o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional, basta a gente organizar as nossas frações aqui e desenvolver nossa continha. A partir daqui, enfim, mole mole. A coisa mais difícil que teve na conta, se a gente soubesse desenvolver ela, seria fazer essa divisãozinha aqui, né? Mas, enfim, isso aí também não tem problema nenhum. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.